Trago novas informações para vocês sobre o caso que está chocando o Brasil inteiro. Muita gente revoltada com tudo isso e envolveu uma Porsche aqui em São Paulo. O dono do carro de luxo, que matou um motorista de aplicativo, teve a carteira dele suspensa e recuperou a habilitação 12 dias antes do acidente. Mas eu quero mais informações e detalhes, e quem vai me trazer agora é o Marcelo Bittencourt, que está na Polícia Civil em alguma delegacia. É isso, Marcelão? Bem-vindo. Excelente dia para você, Paulo, a todos aí que nos acompanham. Exatamente, o Fernando Sastre, ele perdeu a carteira de habilitação em outubro do ano passado, por excessos aí de multas. Agora, sabe uma delas qual seria? Excesso de velocidade, ele que foi flagrado acima da velocidade limite, 50% acima da velocidade limite em Cascavel, no Paraná, acabou perdendo a carteira em outubro do ano passado, fez aquele curso de reciclagem, mesmo fazendo o curso, ele perdeu a carteira por 5 meses, 152 dias sem a carteira, ou seja, 5 meses. No dia 19 agora do mês passado, ele recebeu a carteira, a autorização para voltar a dirigir. 12 dias depois, domingo agora, se envolveu nesse grave acidente que acabou vitimando o motorista de aplicativo, o seu Ornaldo. Uma coisa horrorosa. O delegado está no caso, o delegado cogita a possibilidade de pedir novamente a prisão, só que desta vez preventiva, vai pedir aí a quebra de sigilo bancário do Fernando para saber qual foi o trajeto e onde ele teria gasto o dinheiro durante o final de semana, durante o domingo, porque ele falou que ele estava num pôquer, mas não ingeriu bebida alcoólica e nem drogas. O delegado quer saber se ele fez alguma compra em alguma loja de conveniência ou até mesmo dentro desse pôquer que a polícia está investigando. E um detalhe, atenção Paulo, atenção Brasil, o Marcos Vinícius, que era o amigo dele, que estava na Porsche no momento do acidente, a gente até comentou que ele ficou machucado, foi socorrido, estava no hospital, ele deve prestar depoimento hoje no 30º Distrito Policial, Tatuapé, Zona Leste de São Paulo, nas próximas horas. Quem também deve ser ouvida novamente é a mãe do Fernando, para dar mais detalhes do porquê tirou o filho do local do acidente, sob a promessa que iria para um hospital e simplesmente desapareceu aí com o Fernando. O caso, a polícia está fazendo um belo trabalho aí de investigação para tentar fechar o cerco. O delegado, como eu disse, deve pedir aí a prisão preventiva do Fernando. Tem que pedir mesmo, né, Bita? Tem que pedir o mais rápido possível, inclusive. E como todo mundo já sabe, o Bittencourt nos atualizou aqui, a justiça negou a prisão desse empresário, dono da Porsche, causador do acidente, que teve como vítima o senhor Ornaldo, motorista de aplicativo. E aí é o seguinte, muita gente não está entendendo o porquê que essas imagens ainda não se traduziram em justiça. Para isso, o Chega Mais entrou em contato com o advogado criminalista Fernando Vidiano, que aceitou o nosso convite para bater um papo com a gente aqui. Cadê o doutor Fernando? Coloca ele na tela. Tudo bem, doutor? Bom dia para o senhor. Muito obrigado por o senhor ter aceitado aqui o nosso convite. Eu vou ser muito sincero com o senhor já do início do nosso papo. Às vezes, o mundo jurídico fica numa fala tão difícil das pessoas entenderem, tão difícil, que no final das contas o sentimento que se cria no coração dos brasileiros é um sentimento de impunidade. A minha pergunta para você é muito simples. Se por um acaso esse caso fosse um caso em que a gente trocasse os personagens, se ao invés da Porsche ter batido numa Sandero, se a Sandero tivesse batido na Porsche desse jeito, com essas imagens que a gente vai colocar agora aqui na tela. Coloca para mim, Carlinhos, a imagem do acidente. Eu quero só tentar fazer um raciocínio com vocês que nos acompanham ao vivo aqui no SBT. Se isso daí, se a história fosse ao contrário, se uma Sandero tivesse batido numa Porsche, se esse cara estaria solto até hoje, doutor, por favor, me explique isso do ponto de vista jurídico. Bom dia. Agradeço aí pelo convite. Seguindo aí o que você disse logo no começo, vamos tentar usar menos possível de juridiquês para que as pessoas possam efetivamente entender os motivos pelos quais o motorista dessa Porsche não se encontra preso atualmente. Tá? A tese aventada pelo delegado de polícia é de dolo,
ou seja, ele tinha a intenção de matar. A gente chama no mundo jurídico de dolo eventual, ou seja, ele assumiu o risco de produzir, né? Ou sem juridiquês, o dane-se. O pouco me importa com o evento que aconteça. Então, por esse motivo, foi que o delegado de polícia ele pediu efetivamente a prisão do motorista da Porsche, né? Tendo em vista que, pelas imagens, pela gravidade da situação, ele entendeu que ele assumiu o risco de produzir o evento morte. Nós chamamos como dane-se, né? Ele, na altíssima velocidade, ele colidiu com esse veículo Sandero e, respondendo a sua pergunta, independente do tipo de carro aí, né, se fosse ao contrário, o Sandero colidindo com a Porsche, o raciocínio seria o mesmo, tá? Porque quem dirige em altíssima velocidade assume o risco de produzir o evento morte. Então, independente... Então, mas doutor... Me perdoe interrompê-lo. O raciocínio seria o mesmo do ponto de vista do juridiquês, mas eu quero saber se o raciocínio seria o mesmo na abordagem que foi feita. Porque é o seguinte, a polícia, de alguma forma, os policiais que estavam lá, não realizaram o teste do bafômetro imediatamente. Esse rapaz, o Fernando, coloca a imagem do Fernando aí na tela para mim, Carlinhos. Esse rapaz se apresentou horas depois na polícia extremamente bem, ou seja, não estava ferido, não teve grandes ferimentos. Olha aí a imagem dele. Ou seja, por que não realizaram o teste de bafômetro? E a minha outra dúvida é, por que não foi expedido um mandado de prisão até agora? Qual é a razão? Tá. Respondendo a sua primeira pergunta, com todo respeito à nossa gloriosa polícia militar, há de se apurar eventualmente a conduta dos policiais que abordaram, né? Há de se investigar. Inclusive, há notícias que a Corregedoria já abriu procedimento investigatório para analisar efetivamente a conduta dos policiais no momento da abordagem. Obviamente que não deveriam, em hipótese alguma, ter liberado esse condutor. Deveria sim ter conduzido ele até, se eventualmente ele precisasse de atendimento médico, acompanhá-lo até o hospital, receber os primeiros atendimentos, realizar o teste do etilômetro e depois conduzi-lo à delegacia. Então, assim, com todo respeito à nossa gloriosa polícia militar, do qual renda minhas homenagens, mas assim de investigar efetivamente por que esse motorista foi liberado para sua mãe, sem que houvesse feito esse teste do etilômetro, que com certeza poderia esclarecer a situação toda. Então, sim, concordo contigo nesse sentido. Se eventualmente fosse ao contrário, talvez não tivesse essa abordagem tão suave como teve e fosse liberado, né? Então, fica aqui a crítica à Polícia Militar e que ela traga aos autos e traga para a sociedade explicações dos motivos pelos quais liberou esse motorista e, como todos nós pudemos visualizar nas imagens, a alegação de que ele havia com machucado na boca não se coaduna com as imagens que você mesmo acabou mostrando aí, que não há qualquer indício que ele tivesse machucado. Segundo ponto, alegado... Sim. Eu acho que você resumiu bem, doutor. Oi, qual o ponto? Só para fechar, por favor. E o segundo ponto que ele alega, que haveria aí medo de linchamento. Olha, isso também não é a realidade dos fatos. Nós estamos falando de uma avenida que, até durante o dia, ela já é uma avenida perigosa de se caminhar, são poucas pessoas, e nós estamos falando de uma madrugada, e que o feriado, pelas imagens, podemos notar que não havia ninguém na rua. Então essa outra tese, e que medo de linchamento também, ela cai por terra. Agora a gente precisa cobrar as autoridades que sejam mais rápidas, né? Acho que o doutor resumiu muito bem aqui, essa coisa um pouco mais suave, um pouco não, bastante suave que aconteceu e está acontecendo até agora em relação ao Fernando, esse empresário que estava dirigindo o Porsche, é que está criando esse sentimento de indignação nas pessoas, e isso é péssimo, péssimo, porque é o exemplo, né, doutor? O exemplo está sendo carregado de uma forma muito ruim. E vale ressaltar aqui o nosso respeito à polícia, mas também a nossa obrigação aqui de verificar os fatos e fazer a cobrança necessária. A defesa do Fernando disse que, inclusive, é prematuro julgar as causas do acidente porque os laudos periciais ainda não foram concluídos. Nega a fuga do local e afirma ainda que foi necessário o resguardo porque ele estava em choque. Doutor, muito obrigado pela sua participação, viu? Volto sempre aqui no Chega Mais. Estou à disposição, eu que agradeço.